Cara, se você não bater em quem te ferra, você vai continuar ferrado. E essa pessoa pode te ferrar no futuro depois ainda por cima. Essa foi a conclusão que eu cheguei na minha formatura do terceiro ano do médio, que eu tive ontem. E por que eu pensei em tudo isso? Vamos lá. Há um tempo atrás, mais ou menos umas 3 semanas, um mês, me escolheram para ser o orador da turma, certo? Então até aí tudo bem. Eu, enfim, já tive umas ideias ali, comecei a colocar em prática. Enfim, levantar piadas em comum entre todo mundo da turma, é, experiências marcantes e, enfim, coisas importantes para se ter dentro de um discurso e tudo mais. Fiz todo um levantamento e levantei todos os insights assim possíveis. Eu ia pensando em uma coisa e escrevendo. Fiz todo o montante de insights. Quando eu terminei esses insights, deu mais ou menos umas 14 páginas assim de coisa escrita. Tudo mal, eu só lá, né? Beleza. E eu tinha feito tudo isso, mas eu não tinha começado a escrever o discurso. Então tinha muitos insights, certo? Mas tinha o processo da escrita, que seria organizar tudo em um discurso, né? Só que eu também, justo na semana antes da formatura, né, que foi domingo, ontem, então na semana anterior, também tinha um evento lá na escola, que seria um Oscar acadêmico, premiar quem é bom em cada matéria, sei que lá o que, né, essas coisas, e a gente tem uma banda, e a gente, como aluno, ia tocar com a banda, né, nesse evento. E aí, eu estava enrolado em focar em ensaiar para a banda e, enfim, a gente fazer um evento da hora. E depois que esse evento passasse, esse evento seria terça, eu ia pegar toda aquela montante de insights que eu tinha, jogar tudo no discurso, certo? Só que aí a mulher no ensaio da, da formatura, que foi ali na segunda-feira, tipo, ela já falou que queria o discurso para a segunda. Mas ela não tinha dito que ela queria o discurso para a segunda. Ela chegou segunda e falou, eu quero hoje. Entendeu? Sem, tipo, nenhum aviso e tudo mais. E eu me planejando para poder fazer depois dessa terça na quarta, que seria só esquematizar tudo e tudo mais, né? E aí, tipo, a mulher foi, pô, grossona, ignorante, ela tem um cargo alto lá na escola. E aí, beleza. Mas beleza, eu fui lá, montei, né? Tudo bonitinho, deixei ele pronto terça-feira, antes do que eu tinha previsto. Acabei que deixei pra lá o ensaio, né? E fui meio no seco pra tocar nessa cerimônia. Mas eu não entreguei pra ela logo nessa terça. Eu fui falar com a professora Paraninfa primeiro, pra gente alinhar tudo isso, né? O meu discurso com o dela e ficar um negócio bonitinho, um negócio da hora. Beleza. Então a gente alinhou tudo, deixou tudo redondinho, né? Quando tava tudo redondo, quinta-feira mais ou menos, fui lá e mandei pra ela, certo? Mandei o discurso pra ela, tudo mais, não respondeu nada, não falou ok, nem que sim, nem que não, não falou absolutamente nada. Aí, no sábado, ela disse que queria o discurso de novo, porque não tava na casa dela, e aí, enfim, tinha perdido o discurso. Fui lá, mexi em umas duas coisinhas que eu tinha relido, né? E relido, lido. E eu queria mudar, e aí mandei pra ela. Depois, no domingo, de novo, aparentemente ela perdeu o discurso de novo. E aí ela chegou e pediu o discurso novamente. Peguei e mandei o discurso, né? E aí, cara, a semana inteira ali assim, foi eu com a cabeça no discurso. Eu olhando pro discurso e falando, cara, eu preciso arrebentar nisso aqui, eu preciso valorizar a escolha que a sala teve de me colocar como orador da turma. Eu preciso fazer isso valer a pena. Então eu tô a semana inteira aqui, assisti acho que uns 15 discursos assim diferentes, incluindo o nono ano, ensino médio,
Foquei bastante em discurso de formatura de universidade mesmo, né? Porque, enfim, os caras são no alto nível, né? Cada discurso top, assim, aquele lá do Lucas Ximenes, mano, outra pegada, outro nível, assim, me inspirei bastante nele, né? Então, enfim, juntando tudo isso, eu entendi que para ter um bom discurso você também precisa ter uma boa oratória na hora, então para isso você também precisa treinar muito o seu discurso. Então fui lá, li, reli, imitei como se eu estivesse fazendo a apresentação da hora umas 8 vezes mais ou menos, por aí, né? Então nisso eu tinha o discurso inteiro na cabeça. Chegou lá na hora, eu começo a ler a parte do boa noite, tudo certo, minha introdução, que eu falava sobre sonhos, tudo certo, né? E aí quando eu ia para a segunda parte do discurso, que seria a parte histórica, contando toda a história da turma e os percalços que a gente teve, tinha coisa diferente lá. Aí eu já olhei e falei, caraca, não, mas tá bom, só um negocinho, vou continuar aqui. Continuei aqui, né? A parte crucial, que era o começo da turma, como toda a turma do terceiro ano, como que foi a questão do início do ensino médio, que é muito importante, né? O primeiro ano e tudo mais. A gente teve um negócio diferente também, que éramos 2 salas separadas que se juntaram depois, né? Então, cara, tudo isso precisa ser falado num discurso de formatura. Chegou lá, não tinha. Enfim, você precisa ter feeling na hora, você precisa, né, decidir o que fazer. Na hora eu decidi o que fazer e foi: eu vou seguir o discurso de acordo com o que ela imprimiu aqui. E esse foi o meu erro. Ali que eu perdi. Porque ela me ferrou, certo? Muito provavelmente por uma discussão, entre aspas, que não foi nada demais, na segunda-feira, que teve o ensaio da formatura, justamente porque eu disse que eu não iria entregar para ela o discurso na segunda-feira, né? E a gente teve tipo um atritozinho. Então muito provavelmente por conta desse atrito ela ficou ressentida, ficou chateadinha. E aí, chegando lá na hora do discurso, ela pegou e picotou um monte de coisa, né? Tirou muita coisa. E aí eu tive a decisão de continuar o discurso de acordo com aquilo que estava escrito. Por que que a minha decisão foi tão errada? Porque ela estava me ferrando. Ali era a hora de eu bater nela. E como eu não bati, eu me ferrei. Por quê? Porque ela é uma pessoa, ela entrou na escola recentemente. Então, primeiro que ela não tem noção do que é a escola. Segundo que ela não viveu o que é a turma. Só quem tá na turma viveu o que é a turma. Então, só uma pessoa de dentro da turma poderia ter a capacidade de olhar e falar: isso aqui dá pra tirar, isso aqui não. Então, como ela não teria essa capacidade, ela tirou coisa que não era pra tirar. Entendeu? E aí eu fui confrontá-la depois, ela disse que teve que fazer isso no discurso de todo mundo, porque precisava ganhar tempo, não sei o que lá, o que. Mas eu falando com outra menina lá, que também discursou, ela disse que no discurso dela não tiraram nada, né? Então já dá pra ver que foi algo específico pra mim. Então, como eu não bati nela, eu continuei ferrado. E como eu decidi ler o que estava ali impresso, o meu discurso foi muito inferior do que ele realmente é. Porque eu tive toda a construção de ideias, todo o passo a passo para construir a parede bloco por bloco e chegar aonde eu queria chegar. O tema do discurso era sobre sonhos. É como se ela tivesse pego o bloco menorzinho, colocado embaixo, só que ele não é para ficar embaixo, ele é para ficar em cima, porque ele é menor. Ele não vai dar sustentação embaixo para os blocos que são maiores que ele, então ficou uma bagunça. E o meu discurso ficou muito pior do que ele realmente era.
E nisso, o impacto que eu queria causar, de que, caramba, a escolha dele foi certeira. Escolher o Rian como orador da turma foi a melhor coisa que a gente fez. Esse impacto ele não pôde chegar nas pessoas da minha turma. Por quê? Porque o discurso foi muito pior do que era para ele ser. Porque eu decidi ler o que estava ali. Qual que era a decisão correta? Eu deveria ter batido nela. Como que eu bateria nela? Eu, lá na frente, tinha total poder e autoridade para falar o que eu quisesse. Eu estava com o microfone na mão. Ninguém mais estava, ninguém podia interromper. Qual que seria o correto? Pessoal, todos aqui presentes, eu peço desculpas pelo que está acontecendo aqui agora. Estou um pouco perdido no discurso, porque esse discurso não foi o discurso que eu escrevi. O discurso que eu escrevi, ele foi alterado e reescrito pela nossa orientadora, que está aqui presente, né? E aqui que está a parte importante, porque na formatura não estava só ela presente, estava o superior, o que manda na escola, e estava o superior do que manda na escola. Estava o que manda em todas as escolas da região, estava lá também. Então se eu passo um negócio desse, se eu falo um negócio desse na frente deles, olha a moral dela como funcionária. E aí eu falar, alteraram o meu discurso sem a minha permissão e por isso eu prefiro não prosseguir nele. Vou pedir para minha mãe nesse momento trazer o meu celular para que eu possa ler o discurso do meu celular. Peço desculpa a vocês pelo ocorrido, mas eu não fui avisado sobre a alteração que está tendo aqui. Então foi uma situação super injusta, que se eu expusesse ao superior dela e ao superior do superior dela, a moral dela já cai. Isso seria uma porrada nela. Eu bateria nela. E aí, em toda essa questão, o que aconteceria? Duas ou uma. Ou, primeira coisa, ela tomaria muito mais cuidado e ela evitaria dar mancada com outros alunos mais pra frente, porque quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece, né? Então ela tomaria muito mais cuidado com os alunos mais pra frente. Ou, enfim, ela não tomaria cuidado, mas por sucessivas falhas e pelos superiores dela já lembrarem dessa mancada que ela teria dado, então ela acabaria que seria demitida posteriormente, né? E essa seria a atitude correta. Porque eu batendo nela dessa forma, lá na frente de todo mundo, faria com que eu lesse o meu discurso original, mantesse aquilo que já era, e nisso eu causaria o impacto que eu queria causar, que era qual? Mostrar para a turma que eles escolheram o orador da turma correto. E eu discursei muito bem, e eu representei todos muito bem, e eu cumpri com o objetivo que era de ser o orador da turma. Como eu não bati nela, saí de lá com a fama de um discurso ruim, certo? Porque seria a interpretação que eu teria se eu visse toda aquela situação. O cara não soube escrever o discurso, né? Não fedeu nem cheirou. E o prejudicado na história foi eu, porque eu não quis bater nela, eu quis manter um clima amigável ali na frente de todos. E eu falei, vou fazer do limão uma limonada, vou mandar muito bem no meu discurso com tudo aquilo que ela me deu aqui, e é o que tá escrito aqui. Péssima decisão, me lasquei, me ferrei. Então não é nem questão de vingança, não é nem questão de, nossa, agora eu vou acabar com a vida dela, não. Só não dá pra ser inofensivo. A pessoa claramente foi pra te ferrar. Você tem que bater nela, de vez em quando. Lógico, casos e casos, situações e situações. A melhor coisa é interpretar a situação
para entender o que fazer. Mas nessa situação, eu entendi que eu precisava bater nela. E outra lição que dá pra tirar também é que eu não tinha 100% de confiança nela. De que ela não ia mexer em nada no meu discurso. Eu não tinha 100% de confiança nela. Então eu não deveria ter confiado. Eu confiei. De que eu ia mandar o discurso pra ela, ela ia imprimir, tudo certo, ia ficar tudo bem. Eu tive essa confiança nela. Mas eu não podia ter feito isso. Por quê? Porque não é uma pessoa que eu confiava 100%. Eu já tinha visto uma grande desorganização no processo de realização da formatura, que ela era responsável, né? Isso não só eu, todos da turma viam isso, né? Então é um sentimento em conjunto. E esse sentimento em conjunto me deixava com a pulga atrás da orelha sobre ela fazer alguma coisa com o meu discurso. Não deu outra. Ela fez. Então, é isso. É inteligente aprender com os próprios erros. Eu vou aprender com os meus próprios erros. Mas é muito mais inteligente aprender com o erro dos outros. Então eu tô expondo o meu erro aqui. E a mensagem é: interprete toda a situação. Há situações em que é melhor você bater enquanto está sendo ferrado, porque se você não bater, você vai se ferrar mais ainda. E a minha sorte, aliás, é que eu tô saindo. Eu sou terceirão, eu tô saindo. Mas se eu não tivesse saindo, teria que aturar ela por mais tempo. Aturando ela por mais tempo, ela continuaria querendo me ferrar. Se eu tivesse batido e continuasse lá, ela não me ferraria mais e não mexeria mais. Há situações que é melhor, que é preferível você bater pra não ser ferrado, mais ainda do que já tá.